Eu sou a prova viva de que a pessoa errada na nossa vida é atraso de vida. Oi, eu me chamo Thaís e hoje eu quero desabafar com vocês sobre um relacionamento tóxico que eu vivi por 3 anos. Eu vou resumir a história pra vocês, mas quando eu conheci o pai da minha filha, eu acabei engravidando muito rápido e ele me largou durante a gestação. E depois ele apareceu no final da gestação, um mês antes da criança nascer. E eu fiquei com aquela pressão psicológica da família de que, você vai criar uma filha sozinha? Pra dar uma chance e perdoar ele. E nessa chance de perdoar ele, que tudo desandou na minha vida. Porque além de ter passado uma gestação super complicada e sozinha, eu perdoei ele e ele foi morar na minha casa e ele nem trabalhava. Foi super sufocante pra mim ter que estar convivendo com uma pessoa que não me ajudou quando eu precisei e ele tava precisando de ajuda e eu era obrigada a ajudar. E eu sempre falei pra ele ir embora da minha casa, ele não caía, sempre foi uma briga muito feia. E como ele viu que eu era sozinha, que minha família não ia se intrometer na história, aí que ele não se mexia mesmo pra ir embora da minha casa, então eu fui empurrando esse relacionamento até onde deu. Mas não foi um relacionamento saudável, sempre foi um relacionamento tóxico. Ele não me respeitava, ele me tratava muito mal, ele falava que eu tava feia e gorda, ele falava que minha comida era horrível, ele não comia minha comida, então eu comecei a fazer só pra mim e pra minha filha. Aí ele começou a falar que eu não cuidava dele, que eu não fazia comida pra ele. Eu sempre fazia minhas coisas pra vender, pra ganhar meu dinheiro, mas eu não ficava com nenhum centavo, ele pegava tudo, ele sempre precisava do meu dinheiro. E se eu não quisesse dar o meu dinheiro, ele fazia um escândalo até eu me sentir culpada e dar o meu dinheiro pra ele. Então eu nunca fiquei com nada. E quando ele conseguiu o trabalho, eu saí do meu trabalho pra cuidar da nossa filha. E foi a pior coisa que eu fiz. Eu passei muita dificuldade e fome com a minha filha. Eu vivia de doações das pessoas. Ele vivia me humilhando e ele não tinha vergonha disso. Pelo contrário, ele queria mostrar pras pessoas que a gente tava bem e que eu tava fazendo drama. Mas na verdade nunca foi isso. Na época que eu saí do meu trabalho, era pra mim voltar de licença maternidade e foi aí que eu pedi as contas e não voltei. Antes de conhecer ele e vir à gestação, eu estava tirando a minha carteira de habilitação e guardando o dinheiro da minha moto. E na época eu já tinha metade do dinheiro da moto. Quando aconteceu tudo isso da gestação, o dinheiro da minha moto foi tudo pro enxoval da criança. Inclusive eu pagava o convênio sozinha. Depois desse período todo de dificuldade, meu padrinho me deu dinheiro pra comprar um carro, e esse dinheiro não foi pro meu carro, foi simplesmente pra eu sustentar a casa, pagar as contas atrasadas e me manter por um tempo. E nesse tempo eu resolvi se mudar de casa sem ele. Me mudei de casa sem ele, e adivinhe só. Na outra casa não foi diferente. Do nada ele já tava lá dentro, falando que precisava porque não tinha pra onde ir. E foi outra briga feia. Ele ficou uns 3 meses lá, depois arrumou uma casa. E eu depois de uns 2 meses, acabei indo morar com ele porque eu não aguentei pagar o meu aluguel, tava desempregada, eu fazia umas vendas online e não tava mais dando certo pra mim essas vendas. Eu não tinha pra onde ir, então eu vi uma opção de ir pra casa dele e ficar lá até eu conseguir me erguer. Eu comecei a fazer entrega no iFood e ele viu que tava dando muito certo. E aí começou outra guerra, porque ele via que eu ia embora, que eu ia reconstruir a minha vida e que eu não iria ficar ali. Ele começou a surtar, batendo nas paredes, queria me bater, ficava me ameaçando o tempo todo, me chamava de preguiçosa, que eu não ajudava ele em nada, sendo que eu limpava aquela casa sozinha, e eu ajudava sim, sempre no que eu podia, mas eu queria muito, eu precisava muito ir embora. Eu chorava todos os dias à noite, eu orava muito e pedia pra Deus me tirar daquilo, porque eu não aguentava mais. Certo tempo eu tentei cometer suicídio pelo fato de não suportar, e eu não vi uma saída pra sair daquele relacionamento tóxico que tava me machucando muito. Eu não aguentava mais passar um tempo sequer com aquela pessoa que só me tratava mal. E eu tentei, nesse período todo, da gente ser uma família, da gente ser unido. Mas ele não é uma pessoa que iria me fazer crescer na vida, porque ele me tirava e tirou tudo que eu conquistei sozinha. E ele é uma pessoa que não fica feliz com a conquista do próximo, ele é muito invejoso. Um belo dia ele resolveu me expulsar de casa, da casa dele. Só que ele não queria deixar eu levar meus móveis, e eu não podia deixar lá porque eu conquistei tudo sozinha antes de conhecer ele. Ele fez um show, colocou minha mãe no meio, disse que se ela não fosse lá me buscar, ele ia me matar. E ficou nessas ameaças, e queria me bater, e não sei o quê. Enfim, saí da casa dele, vim morar na casa da minha mãe, no meu antigo quarto. Minha mãe nunca deixou eu voltar. Quando eu estava gestante, eu sempre falei, mãe, eu não vou aguentar pagar o aluguel, deixa eu voltar. Nunca permitiu que eu voltasse. Tudo bem, eu suportei o processo. Eu sou julgada até hoje, e hoje eu só tô tentando achar de novo tudo aquilo que eu perdi. Eu me sinto atrasada na vida, porque eu tinha planos, e tava tão perto de conquistar tantas coisas que eu queria, e parece que tudo se perdeu. Nesse período que eu saí da casa dele, ele ficou insistindo pra gente voltar. E não pense que depois desse show dele eu tive paz, não. Pelo contrário. Ele vivia aqui na minha casa, me enchendo o saco, queria vir ver a menina 8 horas da noite, embora meia-noite, eu tinha que expulsar ele nos gritos. Ele começou a passar necessidade na casa dele, fome, e achava que eu tinha obrigação de dar comida pra ele. Eu juro pra vocês que eu não negava, mas eu jogava na cara sim. Eu tô recomeçando a minha vida e já prometi pra mim mesma que eu nunca mais vou me permitir a viver isso, porque eu não precisava ter vivido isso. Eu permiti viver isso. E doeu demais, doeu demais. E ninguém sabe o quanto foi difícil sair, me livrar desse relacionamento. Ele fez o que fez, pra no final ele mesmo não aceitar o fim. Ele deu um ponto final, não fui eu. Porque apesar de eu estar tão infeliz, eu nunca tomei a iniciativa. Recentemente conheci uma pessoa maravilhosa na minha vida, uma pessoa que me aceite como eu sou, que vem enfrentando comigo cada batalha e desafio, porque o meu ex, ele simplesmente não aceita esse relacionamento, ele vive nos ameaçando. O pai da minha filha, ele mora na mesma rua que eu. Então eu e meu namorado, a gente não pode passar na rua juntos. Ou meu namorado também não pode passar na rua. Ele simplesmente começa a me mandar mensagem me ameaçando. Ou ele liga, ou ele espera eu estar sozinha na minha casa pra vir aqui me ameaçar. Olha, pra encerrar esse vídeo, eu quero falar pra você que tá vivendo um relacionamento tóxico. Não espera passar 5, 10 anos pra sair, não. Não tenha medo porque você tem filho ou porque você não trabalha.
Sai, reconstrói a sua vida. Vai ser a melhor coisa que você vai fazer por você. Não se permita viver dias tristes e frios, solitários. Apesar de parecer que a gente sempre está sozinho, não estamos sozinhos. A gente tem um Deus maravilhoso, a gente tem família e alguns amigos que se importam com a gente.